Olá, sou Agostinho e vamos aqui para mais uma aula em processamento digital de imagens. Há algum tempo nós começamos a gravar um conjunto de aulas envolvendo processamento de imagens e vamos tentar interligar isso com a biblioteca de programação OpenCV. E na última gravação que nós fizemos, nós tratamos do conceito de resolução espacial. Criamos uma pequena imagem para mostrar como é que era a ideia de representação de uma imagem digital. E hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo, né? Partindo aqui, né, desse conceito de imagem que nós criamos, né? Um pequeno sensor, né, uma forminha de gelo para a gente ter noção de como é que teve noção de como é que as imagens eram formadas, eram capturadas por um sensor. E nós vamos continuar com a parte de processamento, né? Falar um pouquinho sobre como é que esse processamento se dá dentro de um sistema de processamento de imagens. Normalmente, o processamento é feito de forma algorítmica. Todo algoritmo que você vai utilizar em processamento de imagem tem algum objetivo, tem alguma necessidade e alguma aplicação. A maior parte dos algoritmos que você vai chegar a implementar, eles são implementados via software. Dificilmente você vai implementar algo via hardware. E normalmente, quando se implementa, é porque se precisa de algo que envolve o que? Desempenho, rapidez. Então, nesses casos, você vai pegar o algoritmo que você fez normalmente em software para fazer algum tipo de teste e cria isso implementa isso na forma de um hardware específico. Se vocês tiverem a curiosidade de procurar, existe um projeto bem interessante chamado CMU-CAM. Basicamente, o desenvolvedor criou uma espécie de câmera, uma câmerazinha que é capaz de rastrear cores. Você programa qual é a cor que você quer rastrear e o que é que a câmera te devolve? Ao invés de devolver para você um fluxo de bytes com as matrizes da imagem, ele devolve um fluxo de bytes com as posições das regiões que ele vai encontrando. Então, isso para fazer rastreio de objetos com cores específicas é extremamente cômodo, muito cômodo. Ao contrário de você fazer isso em software dentro do PC, você faz isso no próprio equipamento. Então é bem legal a ideia da câmerazinha que eles criaram para fazer esse caso de tratamento específico. Então é um exemplo, né, de um tipo de processamento que você faz em hardware. Nesse caso foi justificável porque eles precisavam de velocidade, mas na maioria dos casos não é. A captura de vídeo que você vai utilizar em alguma câmera de processamento, normalmente captura imagens até 30 quadros por segundo. Claro que tem câmeras que capturam imagens numa taxa né, de aquisição bem maior do que essa. Isso vai depender da câmera, da interface da câmera com o computador. Né? A câmera que eu estou usando para gravar essa aula, por exemplo, ela é uma câmera USB. Então ela não tem uma velocidade de transferência muito alta. Né? Eu tenho limitação na velocidade que eu uso para capturar os meus quadros. Então, normalmente as câmeras que capturam imagens e vídeos, eles precisam capturar câmeras para gravar vídeos e vídeos quando humanos percebem, normalmente eles precisam de uma taxa de captura alta. Se você tiver uma taxa de captura baixa, por exemplo, 3 quadros por segundo, 4 quadros por segundo, parece que o vídeo ficou na forma de um slow, toda repicada, como se fosse stop motion. Isso é incômodo, né? A maior parte dos seres humanos eles conseguem captar imagens numa velocidade bem maior. Então, por isso que normalmente se utiliza 30 quadros por segundo. Com 30 quadros por segundo, o olho humano já consegue ser enganado e você tem a sensação ou percebe a sensação de movimento. Claro que tem câmeras que capturam mais rápidas. Os celulares mais modernos hoje conseguem capturar 120 quadros por segundo, né? Até mais. Para quê? Para você conseguir fazer efeitos de slow motion, né? Você perceber detalhes. E se seu dispositivo de exibição consegue mostrar com mais quadros do que esse, a experiência de assistir o vídeo ela é melhor. Mas, via de regra, é importante que se você for fazer algum algoritmo que trabalhe com processamento de vídeo, esse algoritmo vai processar o vídeo e depois você vai perceber o vídeo novamente, é importante que seu algoritmo consiga capturar pelo menos essa taxa de quadros aqui. Né? Do contrário, você vai ter a sensação de que algo está falhando, né? Algo está demorando para ser processado. Outra etapa que se envolve ou pode estar envolvida, né, num processo um sistema de processamento de imagem é a comunicação entre duas máquinas.
Pode ser que nessa etapa você precise transferir dados entre uma máquina e outra, e nesse caso vai envolver um meio de comunicação. E esse meio de comunicação, na maior parte das vezes, ele é lento, né? Para você transmitir as matrizes que você vai precisar, né? As imagens que você vai utilizar no teu sistema. Por exemplo, né? Todas as comunicações que você faz pela internet, esse vídeo que você está vendo aqui agora no momento, ele é gravado de uma maneira onde as imagens elas são compactadas, elas são comprimidas usando algum tipo de algoritmo. Então, nesse caso, é necessário você fazer uma técnica de compressão para quê? Para você reduzir a quantidade de dados que você vai transmitir para o outro lado, para que esse dado seja processado de alguma forma. Então, a maior parte dos casos onde você precisa fazer algum tipo de compressão envolve comunicação de dados. Claro que há situações também onde você precisa armazenar dados, mas não existe comunicação utilizando uma rede de comunicação. Às vezes isso ocorre dentro da própria máquina. Por exemplo, você vai armazenar uma imagem que é grande demais, uma imagem gigantesca, né? Por exemplo, uma imagem tridimensional de um perfil de um campo de petróleo. Ela ocupa bytes e bytes de informação que às vezes não cabe na memória RAM que você tem no computador que você está usando para ver a imagem. Então você armazena a imagem de forma inteligente, de maneira que você possa ver pedaços dela, né, ou frações da imagem. Então, nesse caso, algum tipo de técnica de compressão ou de armazenamento inteligente precisa ser usado para que você possa capturar esses pedacinhos da imagem e perceber. Então, a comunicação ela é importante e tem que ser pensada. Por exemplo, né, a câmera que eu estou usando para fazer a filmagem dessa aula é uma Logitech C920. Ela é uma câmera excelente. E eu consigo capturar imagens com ela a 1920 por 1080 pontos de resolução a 30 quadros por segundo. Isso é muito alto. Mas se você fizer uma conta, né, uma contazinha rápida, você vai perceber que se eu pegar essa imagem e calcular quantos bytes cada imagem leva para ser transmitida, você vai ver que para o tipo de comunicação que ela utiliza, que é o USB 2.0, transmitir esse dado de forma bruta não seria possível nessa velocidade. Mas o que a câmera faz? Ela utiliza um algoritmo de compressão. Ela captura o dado, comprime o dado dentro da própria câmera, utilizando um codec específico. Nesse caso é um codec de vídeo chamado H264. O codec de vídeo ele comprime os dados são emitidos ou são transmitidos pela USB. Quando chega na CPU, a CPU faz a descompressão do dado, né, e utiliza o dado para ser trabalhado. Agora, por que envolveu compressão? Porque o meio não permitiu transmitir na velocidade original. Então, normalmente é importante que se faça esse tipo de compressão. E em alguns casos, há problemas também na exibição do vídeo. A maior parte dos monitores de exibição de vídeo que nós temos hoje, né, no mercado, eles conseguem transmitir num formato de cor chamado RGB. Basicamente, né, a gente vai ter uma aula sobre conceitos de cor um pouco mais adiante, né, nessa sequência de produção que nós estamos fazendo. Mas, via de regra, as máquinas elas gravam as imagens, ou representam as imagens, exibem em um formato chamado RGB, que são as proporções das cores verde, vermelho e azul que você consegue gravar numa matriz para representar aquela imagem. Normalmente é assim, mas há casos onde a imagem que você tem, ela não tem cor. Ou o dispositivo que você tem, dispositivo de impressão, de exibição que você tem, ele também não tem capacidade de representação de cor muito grande. Hoje é bem difícil você encontrar um dispositivo que seja tão limitado assim. Até mesmo as máquinas mais simples, elas já conseguem exibir direto em RGB. Mas há uns 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com informática, as placas de vídeo tinham 1 megabyte de RAM. Isso não cabe quase nada em termos de informação de imagens. Então, você tinha que carregar a imagem na forma de uma imagem cinzenta, uma única matriz, e dizer para cada ponto desse qual era a cor dele. Então, você criava o que se chama de tabela de cores, né? As imagens eram falsas. A cor que você via ali não era a própria cor da imagem, era uma cor processada para você poder mostrar. E você conseguia mostrar um máximo de 256 cores. Então havia um algoritmo que pegava a imagem, processava isso na CPU, extraía as melhores cores que representavam a imagem
e depois que as cores estavam extraídas, ele criava essa tabelinha que vocês estão vendo aqui. E preparava para cada índice da imagem que vai ser recebida, né, para cada índice desse, cada posição, cada valor, ele tinha uma tabela no hardware que dizia qual era a cor que ele tinha que mostrar naquele local. Isso era feito assim porque né, a placa de vídeo ela não tinha memória suficiente. Então se criava dessa maneira. Mas hoje, ainda hoje, existe esse tipo de coisa. Boa parte das imagens que você tem, né, extraídas de dispositivos médicos, elas não capturam cor. Muitas delas capturam apenas intensidade. Por exemplo, né, um dispositivo de ultrassom, ele captura uma proporção da densidade da víscera do paciente de acordo com a reflexão que o som tem, né, quando ele penetra no paciente. Então, nesse caso, você não consegue ver a cor das vísceras internas, mas muitas vezes para o médico é importante ver a cor. Como você pode fazer isso? Você pode, por exemplo, associar a densidade da víscera com uma determinada cor. Por exemplo, a densidade do fígado, se você tiver como analisar, você pode associar isso com a cor avermelhada, que é a cor do fígado, a densidade do pâncreas, a cor mais amarelada. Por aí vai, né? Então, os pesquisadores eles têm capacidade de criar essas tabelas. E a maior parte das imagens realmente elas são exibidas diretamente em cor, diretamente colorido. Mas há a possibilidade de você trabalhar com falsa cor, o pseudocolor. Que no caso é, por exemplo, você exibir uma imagem interna de uma pessoa usando cor. Né? O dispositivo não capturou com cor, mas você inventou uma cor que você sabia que era parecida com aquelas que você já esperava, né? De acordo com a proporção da densidade do corpo. E um conceito que sempre ou normalmente se utiliza na maior parte dos algoritmos de processamento de imagem é o conceito de vizinhança. Todo pixel ele possui vizinhos. A gente está mostrando aqui um conceito de vizinhança que normalmente se utiliza para imagens bidimensionais. Que são imagens bidimensionais? São aquelas que você está vendo, né, em um monitor de vídeo. São imagens 2D, elas existem na forma de uma matriz e todos os pontos dessa imagem elas têm a capacidade de se relacionar com seus vizinhos. E esse conceito de vizinhança ele é tão importante que ele é utilizado para que você componha algoritmos. Os algoritmos que você trabalha utilizando noção de vizinhança, eles têm que saber que tipo de vizinhança estão usando. E eles são utilizados normalmente com 3 tipos de vizinhança. São as vizinhanças tipo 4, as vizinhanças diagonais e as vizinhanças tipo 8. Os tipos de vizinhança mais comuns são as vizinhanças do tipo 4 e do tipo 8. Vizinhança tipo 4, por exemplo, se o meu ponto central é o ponto XY, os 4 vizinhos de XY são os pontos que estão à esquerda, à direita, acima e abaixo daquele ponto. Os vizinhos do tipo 8 são todos os pontos que estão ao redor dele. Então, no caso da imagem, qual a quantidade máxima de vizinhos que você pode ter numa imagem bidimensional? São 8 vizinhos, então cada ponto tem no máximo 8. E há implementações de algoritmos, ou pode haver implementação de algoritmos, onde você leva em conta a vizinhança diagonal, onde os vizinhos de um determinado pixel XY são os caras que estão fazendo um X ali com ele, né? Estão na diagonal daquele pontinho. No caso da vizinhança tipo 8, ela é a união dos vizinhos tipo 4 com os vizinhos diagonais. Então, vizinhança de um ponto, ele diz quais são os conjuntos, qual é o conjunto de pontos que toca aquele pixel de alguma maneira, de acordo com a forma como você caminha para eles. E com base nesse conceito de vizinhança, você pode criar o conceito de conectividade. 2 pontos são conexos quando eles têm alguma propriedade em comum. Né? A maior parte dos algoritmos que você usa para definir conectividade, você baseia-se esse algoritmo com base em algum critério de similaridade. A maior parte dos casos são níveis de cinza iguais. Né? E como é que você define a conectividade? Basicamente, você cria um determinado conjunto onde você diz, olha, quem estiver dentro desse conjunto pode ser conexo um com o outro.
Para uma imagem binária, que é uma imagem onde só tem duas cores, preto e branco, existe isso, né? Ah, essa relação é dada por esse conjunto daqui, né? O conjunto V, que é o conjunto dos níveis de cinza, ele é dado por 1. Em outras palavras, se você tem uma imagem com escura, com regiões branquinhas, onde, por exemplo, o branco representa 1, você só tem conectividade dentro de uma região se o pixel tiver com 1. Um pixel que tem cor 1 ele não é conexo com um pixel que tem cor 0. Mas para uma imagem em tom de cinza, o conjunto é determinado por uma faixa de tons. Por exemplo, aqui tem uma faixa de tons de cinza que vão do 16 ao 32. Eu posso afirmar que qualquer pixel que esteja dentro dessa região e esteja, né, ali com um vizinho que esteja dentro dessa mesma região, eu posso até afirmar que um é conectado com o outro. Então, cria-se três conceitos. O conceito de conectividade tipo 4, conectividade tipo 8 e conectividade mista. Disse que dois pixels PIP são 4 conectados se porventura os valores deles estão dentro desse conjunto e um dos pixels está dentro dos 4 vizinhos do outro. Se eu quero, por exemplo, saber se o Q é conectado ao P, eu vou verificar se ele está dentro dos 4 vizinhos. Por exemplo, nessa imagem aqui de baixo, se o pixel P for o pixel central, eu te pergunto, esse pixel de cima, ele é 4 conectado com o pixel de baixo? Provavelmente sim. Nessa imagem daqui, se você pensar que ela é uma imagem binária, esse pixel de cima, ele está ao norte desse pixel central, ele está dentro dos 4 vizinhos e o valor do tom dos dois é o mesmo. Mas olhando para esse pixel aqui do canto superior esquerdo, pergunta, esse pixel do canto superior esquerdo, ele é 4 conectado com esse pixel central? Não, ele não é 4 conectado. Porque embora o valor dos tons deles sejam iguais, sejam idênticos, ele não está dentro dos 4 vizinhos. Eu preciso caminhar na diagonal. Então, nesse caso, você não tem um pixel de forma do tipo 4 conectado. Há um outro tipo de conexão. Por exemplo, eu poderia afirmar que esse pixel do canto superior esquerdo ele é 8 conectado com o pixel central. Agora sim, os tons de cinza dos dois são idênticos e eu consigo sair do pixel central e caminhar para o pixel do canto superior esquerdo, dentro dos 8 vizinhos. Então aqui no centro, por exemplo, tem um resultado das adjacências entre os pixels. Esse pixel de cima ele é 8 conectado com o da direita e com o de baixo. O pixel central ele é 8 conectado com o de cima e o do canto superior esquerdo. E com o pixel inferior também. E esse pixel inferior é 8 conectado com os dois pixels vizinhos. Então, essas adjacências, essas relações de adjacência, elas são importantes para que você crie algoritmos. E muitas vezes os algoritmos, eles precisam, por exemplo, utilizar informação de adjacência para seguir um caminho. Eu quero, por exemplo, encontrar quais são os pontos que pertencem à borda de uma região. Caminhar na borda de uma região para, por exemplo, identificar o que é aquela região, usar a forma dela. Então, às vezes você precisa utilizar um tipo de conectividade diferente, chamado conectividade mista. No caso, a conectividade mista, como tem aqui, né, eu vou estabelecer as relações entre os vizinhos, as relações de conectividade entre os vizinhos que você tem, de forma que não haja caminhos múltiplos. Por exemplo, para eu sair desse ponto central e para o próximo elemento da minha adjacência, eu teria que sair e teria dois caminhos, para cima e para a direita, se eu utilizar uma conectividade tipo 8. Mas uma conectividade tipo M, onde é estabelecida por essa definição que aparece aqui, eu não posso ter dois caminhos diferentes. Então, por exemplo, nesse caminho aqui de cima, eu não posso seguir, porque o algoritmo que a gente está utilizando aqui para definir o caminho, ele impede que essa condição aqui ela aconteça, né? Eu não posso ter pixels que sigam aquele caminho. Então, nesse caso, aqui você tem uma conectividade mista, você estabelece um caminho único de um objeto para outro. E essas relações entre pixels, elas têm uma grande importância, porque os algoritmos são utilizados assim. E um dos algoritmos é esse aqui que a gente vai mostrar agora, né? É um algoritmo chamado Fluid Fill.
Antes de explicar o algoritmo, eu prefiro fazer uma demonstração. Você já conhece esse algoritmo provavelmente de algum lugar. Deixa eu abrir aqui um softzinho chamado de GIMP. Vou abrir aqui na minha outra aba. E eu vou fazer um exemplo do uso desse algoritmo 640, criar uma imagem pequenininha aqui, para a gente mostrar o uso do Fluid Fill. Deixa eu diminuir o tamanho dessa região. Eu desenhei aqui no algoritmo, no meu software, que é o GIMP, uma região, né, qualquer, e eu vou pegar essa ferramenta aqui chamada Bucket Fill. Vou selecionar aqui uma cor vermelha, por exemplo, e vou apertar aqui dentro da região. O que houve? A região foi preenchida. Esse preenchimento que vocês estão vendo aqui é com o algoritmo que a gente vai mostrar. Ele é um algoritmo que serve para você fazer preenchimento de regiões. No nosso caso, para que pode servir o Fluid Fill? Serve para você fazer separação de regiões em uma imagem, encontrar regiões em uma imagem. Deixa aqui essa imagem guardadinha, deixa eu levar aqui para a minha outra aba, né, a aba dos backups, e vamos entender como é que funciona o algoritmo Fluid Fill, né, qual é a ideia dele. O Fluid Fill ele recebe 3 argumentos. Uma posição, dado pelos pontos x, y, e um rótulo. Esse rótulo pode ser o quê? Pode ser um tom, uma cor, pode ser uma propriedade da imagem que você está usando, pode ser qualquer coisa. E basicamente o que é que o Fluid Fill vai fazer? Ele vai criar uma pilha, né? Uma estrutura de dados do tipo pilha, e vai iniciar essa estrutura com aquela posição que você passou. Quando eu cliquei aqui na tela, deixa eu voltar de novo aqui. Quando eu cliquei na tela, apertei com o mouse, o clique me retornou uma posição aqui nessa tela. Essa posição é a posição que vai ser colocada aqui. E essa posição é a posição do pixel que eu cliquei, do pontinho que eu cliquei na minha tela. O que é que o algoritmo faz? Enquanto a pilha não estiver vazia, ele arranca a posição da pilha e para cada ponto desse, para cada posição dessa que ele está arrancando, o que é que ele vai fazer? Ele vai analisar os vizinhos desse ponto. Por isso que é importante a noção de conectividade e de vizinhança. Porque o algoritmo vai funcionar e quando eu digo aqui que ele vai varrer os vizinhos, eu tenho que determinar que para esse algoritmo a implementação dele foi feita utilizando essa noção de vizinhança. Então o que ele faz? Ele pega o ponto central, pega o XY dele, vai avaliar os vizinhos. De cima, de baixo, direita, esquerda, vizinhos diagonais. Se eu tiver, por exemplo, utilizando conectividade do tipo 8. Ele vai procurar quais são os conexos com esse cara daqui. Conectividade como? Eu vou avaliar o tom de cinza. Né? No caso de uma imagem em preto e branco, por exemplo, ele vai avaliar se o tom de cinza é igual a 255, é igual a 1, né? Um valor máximo. Nessa imagem daqui, o que é que ele está utilizando para fazer o Fluid Fill? Quando eu cliquei na imagem, opa, cadê o Fluid Fill? Tá aqui. Quando eu cliquei na imagem, ele leu o tom de cinza que estava lá. E ele vai utilizar esse tom de cinza que ele leu naquela posição, que provavelmente nessa imagem aqui é o tom de cinza preto, e vai utilizar essa cor preta para fazer essa comparação. E o que é que ele faz? Ele compara cada um dos pixels com um determinado valor. Se a imagem for preto e branco, ele compara com 255. Caso contrário, ele vai comparar com o ponto que eu amostrei, que eu solicitei naquele local. Se o ponto for igual, ou seja, o ponto está dentro do conjunto de similaridade, se aqui eu tivesse uma imagem, por exemplo, com outra cor, deixa eu pintar aqui essa região com uma corzinha diferente. Vou pintar aqui com azul. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da minha forma. E se eu mandar fazer o preenchimento, vou preencher com amarelo. Vou apertar no vermelho aqui. Que é que o algoritmo está fazendo agora. Ele vai pegar a cor do pixel que eu cliquei. É a cor vermelha. Aí quando eu clico aqui, ele vai procurar quais são todos os vermelhos que estão ligados àquele ponto. E substituir todos eles pelo amarelo que eu estou usando agora para fazer o meu preenchimento. Então,
No caso aqui do algoritmo, ele vai pegar cada um dos vizinhos e se porventura o vizinho casa com aquela cor vermelha, ele vai pegar o vizinho e colocar na pilha e sai empilhando. Terminou de empilhar, ele vai naquele pixel que ele tinha tirado da pilha e muda a cor dele de vermelho para amarelo, né? Muda para a cor nova que eu escolhi. E aí volta para a pilha, né? Tira o elemento que está no topo, analisa os vizinhos, verifica se os vizinhos são vermelhos, se for ele coloca na pilha e depois pinta aquele cara do topo de amarelo. E isso é feito de forma contínua, até que você não tenha mais elementos na pilha, ou seja, você esvaziou todos os pontos que estavam dentro dessa região. Então, esse conceito de preenchimento ele é utilizado em algoritmos que fazem esse tipo de operação aqui. Né? Um algoritmo de preenchimento. Ele é chamado, tem vários nomes que você encontra na literatura. Os mais comuns são o algoritmo Flood Fill e o algoritmo Seed Fill, que é o preenchimento com uma semente. No OpenCV, né, na biblioteca de programação OpenCV, salvo engano, o nome chama Flood Fill mesmo. Então, essa é a implementação do algoritmo lá. E para que serve o algoritmo Flood Fill? Serve para você fazer o que se chama de rotulação de componentes conectadas. Nós vamos pegar aqui uma imagem, que é essa imagem aqui. Deixa eu abrir a imagem para vocês aqui. Tá aqui a imagem. Uma imagem toda repleta de bolhas. Essa imagenzinha é uma imagem interessante porque ela está em uma das práticas de um tutorial que a gente elaborou, né? Um tutorial de programação em OpenCV. E o objetivo dessa prática lá é você contar quantas bolhas dessas tem dentro da imagem. Mas não é você que vai contar, é o programa que você vai fazer. Então, para isso, você precisa primeiro descobrir quantas dessas bolhas tem de forma automática. Mas como você vai fazer isso? Você pode fazer com esse algoritmo que você está vendo aqui, chamado algoritmo da rotulação ou algoritmo de labeling. Como ele funciona? Ele assume que você tem imagens binárias, imagens como essa, ou é preto ou é branco, não tem tons intermediários. O preto assume valor 0 e o branco assume valor igual a 255. E o que você faz? Você varre da primeira linha da imagem até a última e para cada linha da primeira coluna até a coluna até a coluna final. E cada vez que você encontra um ponto cujo valor seja 255, é o primeiro que você acha, significa que naquele lugar existe uma componente conectada. Como assim? Existe um grupo de pontos que são 8 conectados, todos eles uns com os outros. Se você pegar qualquer pontinho dessa região aqui, dessa primeira regiãozinha que a gente está com o mouse aqui em cima, qualquer ponto você pode seguir um caminho 8 conectado até um outro local que você queira dentro dessa mesma figura. Então, o que o algoritmo vai fazer? Ele sai fazendo essa varredura. Encontrou um ponto com 255, ele faz um flood fill com um determinado rótulo, por exemplo, o rótulo 1. Quando ele rotula com 1, ele incrementa o rótulo. Para quê? Para quando ele encontrar a próxima região, a partir daquele ponto que ele passou, a próxima região que ele encontrar, por exemplo, que seria essa região daqui, ele já rotula com 2. A próxima, essa aqui, com 3, com 4. Depois, quem seria a próxima? Acho que é essa regiãozinha aqui do meio, com 5. E por aí vai até você chegar na última região. Quando você terminar de fazer essa rotulação, você teria uma imagem desse jeito assim. Deixa eu pegar aqui a imagem. Aqui está a imagem rotulada. Ela é bem clarinha, claro, porque os tons de cinza que você está gerando são poucos. Não tem muitas regiões. Então, os tons que estão sendo gerados vão do tom 1 até a quantidade máxima de bolhas que você tem. Mas dá para perceber que nas bolinhas que ficam mais próximas aqui da base da imagem, da última linha, elas estão mais claras.
E nessa imagem daqui, né, que está lá na prática que a gente tem no tutorial, cada uma dessas regiões tem uma cor diferente. E para que a gente vai usar isso? Contagem. Se você vai utilizar, por exemplo, o sistema de contagem de células, você vai ter que ter algo desse tipo, algo que faz contagem de elementos. E esse algoritmo, que é o algoritmo da rotulação ou label, ele permite que você faça isso. Você identifique quantos elementos tem na região, naquela tua imagem. E o interessante é que quando o algoritmo termina de operar, você tem cada região rotulada com um elemento, com um símbolo diferente, no caso aqui com um tom de cinza diferente. Veja agora que essa imagem, que esse algoritmo daqui, ele prevê que você tem no máximo 255 tons de cinza, ou seja, você tem no máximo 255 regiões. Claro que se uma imagem for representada na forma de byte, 255 é pouco, pode ser que você tenha mais do que 255 regiões. Então, nesse caso, você vai ter que criar uma imagem com um formato diferente, alternativo de tons de cinza, para que você consiga processar mais do que 255 regiões. E existe também nos pixels o conceito de distância entre eles. Para que é que você pode usar a distância? Você pode usar a distância para medir o tamanho de um bloco, de uma componente conectada. Você pode utilizar a distância para medir um comprimento de um contorno, a quantos pixels você leva para sair de um pixel numa imagem, até outro. Tem várias aplicações para isso aí. E basicamente em imagens você tem três tipos de distâncias principais. É claro que você pode estabelecer qualquer métrica de distância que você deseja, desde que essas métricas obedeçam ao conceito de distância. Mas três são os mais usados, que são a distância euclidiana, entre dois pontos P e Q, dado por essa expressão, né, uma expressão bem conhecida, né, envolvendo as coordenadas x e y de um ponto e as coordenadas st do outro. Mas tem outras duas distâncias também, que são as distâncias de quarteirão e a distância de tabuleiro. Na distância de quarteirão, imagina que você está caminhando em uma cidade, né, onde os quarteirões são todos quadrados, e para você chegar de um quarteirão até outro, você tem que caminhar andando nos vizinhos quatro conectados uns com os outros. Você tem que seguir um caminho quatro conectado para ir de um ponto até outro ponto. Isso é chamado de distância de quarteirão. E a distância de tabuleiro, ou distância de tabuleiro de xadrez, é aquela distância onde você pode caminhar em componentes 8 conectadas de um ponto para o outro, caminhando na norte, sul, leste, oeste e também nas diagonais. Por exemplo, se você tem um ponto central, né, e alguns pontos vizinhos, esse ponto daqui estaria a distância 2 do ponto central, porque para você chegar nele, você tem que caminhar um pixel para a direita e um pixel para cima. Já nessa distância tipo 8, para você sair do pixel central e chegar nesse pixel daqui, você pode caminhar na diagonal. Então a distância que você tem é uma distância do tipo 8. E essas são as expressões que você pode usar. Poxa, mas a distância euclidiana ela é mais exata. É, mas é mais cara. E muitas vezes, quando você está implementando um algoritmo que vai precisar de calcular a distância, o objetivo não é a distância em si, mas o produto que ela vai te gerar para você fazer algum tipo de experimento. Então, nesses casos, esse tipo de distância, ele é bem mais barato e a distância do tabuleiro bem mais barata do que o cálculo na distância euclidiana. E existe algum tipo de aplicação interessante para essa distância? Tem. Eu vou pegar aqui um exemplo, né, que eu tenho pronto aqui na minha aba secreta, que é essa imagem aqui. Eu quero contar nessa imagem quantas bolhas tem. Aí você vem aqui e diz, Agostinho, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bolhas, né? 11 círculos. Mas não é você que vai contar, eu quero que a máquina conte. Eu quero que você implemente um algoritmo que faça a contagem desses círculos aí. Aí você olha e fica imaginando como é que você pode fazer isso, né? Não é fácil para uma máquina fazer sozinha. Não faz, você tem que criar um algoritmo para realizar essa tarefa. E não tem um algoritmo muito simples para fazer isso com o que a gente conhece até agora. Ou talvez tenha. Vamos tentar fazer o seguinte. Vamos tentar descobrir qual é a distância de todos esses pixels brancos para o fundo preto. Como é que você pode fazer isso daí utilizando a ideia da métrica de distância? Vamos pegar uma distância, por exemplo, a distância de tabuleiro. Eu vou pegar cada um desses pontos
e calcular a distância dele para o fundo. Como assim? Eu vou procurar inicialmente quais são todos os pixels que tocam o fundo. Isso é fácil de fazer. Você passa um loop na imagem. Se porventura o pixel que você está passando, ele é um pixel branco e o vizinho dele tem tom de cinza igual a 255, ele é um pixel que está tocando no fundo da imagem. É uma componente conectada, onde um dos vizinhos é o fundo, que a gente convencionou como sendo o fundo da imagem. O que é que você vai fazer? Se ele está tocando o fundo, quantos pixels eu tenho que sair desse pixel para chegar no fundo? Tem que caminhar quantos passos? 1. Então a distância daquele pixel para o fundo da imagem tem distância igual a 1. Aí eu faço isso para todos os pixels. Acabaram os pixels com distância igual a 1. Mas tocando esse pixel com distância igual a 1, tem outro que ainda estava com 255. Então eu posso rotular esse pixel do contorno com 1. A distância dele era 0, eu coloco dele, ao invés do tom de cinza dele ser dos 255, eu coloco o tom de cinza dele igual a 1. Então ele fica com distância 1. E esse 255, qual é a distância dele para o fundo? Poxa, já tem um vizinho que está tocando o fundo. Então o menor caminho é passando por ele, por esse vizinho que tem a menor distância para o fundo que eu tinha lá. Então eu vou fazer uma segunda passada, só que agora eu vou procurar os vizinhos que têm distância igual a 1. Ou tem distância mais próxima. Então, todos que tem 255, que está tocando um que não é 255, eu vou procurar qual é o mais próximo. Aí eu encontrei um cara que tem distância igual a 1. Fiz uma segunda passada. Eu posso fazer uma terceira, uma quarta, uma quinta, até que não tenha mais tons de cinza igual a 255. Quando eu implementar essa funcionalidade, eu criei um algoritmo chamado de transformada distância. Aqui tem um resultado de uma imagem da transformada distância para essa figura aqui de cima. Se vocês virem, né, aqui o resultado da transformada, ela é uma espécie de regiões, são várias regiões com uns máximos aqui no centro. Esses máximos dá para a gente ver muito bem aqui nessa figura, mas vai dar para ver direitinho se você pegar essa imagem que você tem e fizer um plot tridimensional dela. Fazendo um plot 3D, essa é a função... Opa! Cadê a minha imagem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar ela aqui. Saiu da minha frente. Aqui está ela. Essa é uma representação tridimensional dessa figura aqui da direita. Se vocês entenderem que cada centro desse círculo está aqui no máximo, em um dos picos dessa função tridimensional, né? É um mapa de elevação dessa figura, vocês vão entender, vão perceber que essas figurinhas elas têm vários máximos, ó, chegando bem próximo aqui de uma visão, né, periférica dos topos. Como é que você pode encontrar os centros desses círculos? Contar quantos tem? Você pode pegar os máximos locais. Isso é fácil de fazer. Máximo local é você pegar um máximo e comparar com os vizinhos. Se ele for maior do que todos os vizinhos, é porque ele é um máximo local. Basta você encontrar quantos desses máximos tem, né? Falando, né, a grosso modo, você teria quantas dessas regiões aparecem aqui. Então, isso é um exemplo de uso da transformada distância. E é uma aplicação que você pode fazer, né, com esse cálculo das distâncias entre os pixels. E finalmente, para a gente conseguir concluir nosso conteúdo aqui dessa aula, como é que você pode fazer transformações numa imagem? Se você pegar uma imagem qualquer, você tem disponibilidade para fazer coisas bem interessantes. Quer ver? Vamos pegar aqui uma imagem aqui no nosso programinha. Isso aqui é o GIMP, né? um software de processamento de imagens. E o que é que você consegue fazer no GIMP? Você consegue aumentar a imagem, consegue diminuir, coisa que você faz com uma trivialidade muito grande. Você consegue rotacionar a figura. Olha eu rotacionando aqui uma figurinha. Mas para você rotacionar uma figura, aumentar ou diminuir, você tem que exibir a imagem na tela novamente. Para você exibir, você tem que ter outra matriz, que é o resultado da transformação que você realizou. Como é que essa transformação é feita? Ela é feita com equações matemáticas também. Da mesma forma que você realiza outros tipos de algoritmos, ela precisa de uma transformação para isso. E os três principais tipos de transformação são a translação, você pegar uma região da imagem e levar para outra posição.
o escalamento, você deixar a imagem maior ou menor, e a rotação. Essas três transformações elas são comuns ou são aplicáveis em muitos casos diferentes. E a translação é a mais simples, é você pegar um ponto, uma região que você quer levar de um lugar para outro, você vai pegar todas as coordenadas daquela região, todos os pontos, pegar a coordenada do pixel, descobrir para onde ele vai, fazer a translação de x0 e y0, e nessa nova posição você vai pegar o tom de cinza que está aqui e copiar aqui. Tá? Então isso é a operação de translação. Se você faz a translação de uma região, você pega todos os tons de cinza que estão dentro daquela região e copia para outra e leva para outro local. Isso é transladar uma região dentro de uma imagem. Então, cada pixel que estava numa posição XY vai assumir uma nova posição, que é a posição X', Y'. E é muito comum, quando você vai fazer uma transformação como essa, você não é uma transformação só que está acontecendo. Isso aqui não é só rotação. Porque nas imagens a gente tem um sistema de coordenadas estabelecido. E vamos aprender isso em outro vídeo. E normalmente o sistema de coordenadas ele tem uma origem que fica em um dos cantos da figura. Aqui eu estou fazendo uma rotação em relação a uma posição, que é o centro. Então, para isso, eu preciso transladar a origem para o centro da imagem, rotacionar e depois levar a origem de volta para o canto onde ela estava. Então, há mais de uma transformação envolvida. Não é só rotação quando você usa um software como esse para fazer a rotação da figura. Então, nesse caso, você precisa muitas vezes concatenar várias transformações. E ao invés de você pegar a imagem, translada a imagem inteira, rotaciona, depois translada de novo, é melhor você criar uma transformação só que faça tudo de uma vez. Então você economiza em tempo de processamento. Por isso que normalmente nesse tipo de representação, quando se envolve transformações, a gente utiliza um sistema de coordenadas alternativo, chamado de coordenadas homogêneas. Utiliza-se muito isso em robótica, né, para fazer translação, rotação, ou mudança de posição em sistemas referenciais. Aqui a gente vai utilizar por conveniência. Por exemplo, uma representação qualquer de uma translação ela pode ser dada por essa equação aqui de cima. Se você fizer a multiplicação matricial aqui do membro da direita, você vai verificar que casa certinho com essas duas equações que nós colocamos. Então a matriz de translação em coordenadas homogêneas é dada por essa expressão aqui. Poxa, mas fazer uma translação, uma multiplicação matricial é bem mais complexo do que fazer uma soma de coordenadas. Se você só tiver a translação. Se você tiver concatenação de mais de uma expressão matemática, aí é mais barato você fazer isso na forma de uma multiplicação matricial. Mas depois que você faz a transformação, você normalmente tem criado uma outra coordenada, né, aqui nessa tua transformação matemática. Porque essa matriz é 3x3 que a gente está colocando? Porque ela tem que envolver também as operações de rotação e de escalamento. E outras operações também que você pode ter juntos dessa mesma matriz. Então, para isso, aparece uma outra coordenada chamada de coordenada homogênea. E para você levar a coordenada da imagem que você gerou para o nosso sistema de cartesiano, você tem que dividir cada um dos pontos que você obteve, que foi o x e o y, né, as coordenadas, você vai dividir por esse s que você obteve. Então, no sistema cartesiano, você tem essas duas novas coordenadas aqui. Aqui você tem as outras, né, propriedades de escalamento, rotação. São duas matrizes que você tem para fazer operações de escalamento, deixar a imagem maior ou menor, ou rotacionar a imagem de um determinado ângulo θ em torno do ponto central. O θ ele gira aqui no sentido horário, né, nesse sistema referencial que nós estamos fazendo. Só que tem que ter o cuidado quando você vai implementar esse tipo de transformação. Digamos que eu tenha essa imagem aqui, né? A minha imagem aqui de uma outra câmera. Deixa eu ajeitar a imagenzinha aqui, tá horrível. Melhorou um pouco. Você tem a imagem aqui vista de uma outra posição, né? E você quer fazer com essa imagem uma operação de escalamento. Eu quero deixar a imagem 3 vezes mais larga do que o que ela é. Então, para deixar essa imagem 3 vezes mais larga, eu tenho que replicar pontos. De alguma maneira, esses pontos têm que ter novas posições aqui dentro da minha imagem. O que acontece se eu fizer isso de forma direta?
Como assim? Eu vou pegar cada um dos pontos que eu tenho nessa imagem, que são as coordenadas dos pontos que tem aqui, e vou calcular quanto é que seriam as coordenadas numa nova imagem. Se eu vou multiplicar isso aqui por 3, ela vai ficar 3 vezes mais larga, eu tenho que criar uma matriz que seja 3 vezes maior em largura. Então eu crio a matriz e faço uma operação como essa daqui, onde o SX seria 1, né? Eu vou assumir que o meu x é na vertical, em outra oportunidade a gente vai ver o porquê. Né? A gente sabe, ou melhor, a gente já teve noção aqui porque é o x, né, para vertical. E o SY é igual a 3 na horizontal. Então eu vou pegar uma imagem 3 vezes maior. Eu vou fazer uma aplicação direta da fórmula. Pego cada um dos pontos dessa imagem, descubro onde é que ele vai cair na imagem ampliada e copio a cor da minha imagem original para aquele ponto. Olha o que é que eu tenho. Esse é o resultado do meu escalamento. A imagem ficou 1, 2, 3 vezes maior. Mas o que é que aconteceu aqui nessa história? Eu estou copiando da imagem original para a imagem escalada. E o que acontece quando eu faço essa cópia, essa transformação direta, alguns pontos ficam sem mapeamento. Não tem aqueles pontos, porque eles ficam faltando. Na transformação direta, eu só tenho um em cada 3 pontos é mapeado nessa nova imagem aqui que está replicada. Como resolver esse processo? A gente faz a transformação no sentido inverso. Vamos fazer agora o seguinte, né? Eu vou pegar essa imagem que eu tenho, essa imagem que eu estou criando como referência, né? Que tem 3 vezes a largura, e vou em cada um dos pontos dela e faço a transformação inversa. Eu descubro onde é que ela caía na imagem original. Depois que eu descobri onde ela caía na imagem original, aí eu faço o cálculo das coordenadas, né? E descobrindo que coordenadas são essas, eu aproximo o valor daquele novo pixel. Fazendo isso, olha como fica a imagem quando eu faço o mapeamento inverso. Descubro qual é a posição do ponto nessa imagem daqui, e aproximado, e levo para a imagem original. Por exemplo, se eu pegar o ponto aqui nessa imagem, x igual a 1, y igual a 1, na imagem que eu vou gerar, na imagem original, onde é que ela cairia? Ela cairia em x igual a 1, que é na vertical, e y igual a 1 terço, que é 0,33. Arredondando esse número, eu iria para a posição x igual a 1, y igual a 0. Né? Ou melhor, x igual a 1, y igual a 0. E aí eu pego esse valor dessa imagem e copio para debaixo. Isso só fazendo cópia simples, sem interpolação. Se eu interpolar, o resultado pode ser ainda melhor. Tá? Então, é isso. Né? Nós demos uma noção, né, de como é que você pode fazer as transformações na sua imagem, o processamento na sua imagem. E ficamos por aqui, né? Tem outra oportunidade, a gente se encontra para aprender mais um pouquinho sobre processamento de imagens aqui conosco. Muito obrigado.